Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eis-me aqui para compartilhar com os irmãos mais uma história da série Os Caçadores de Deus. E hoje, meu irmão, o tema é Sei que há mais. Sei que há mais. Esse é o tema da nossa história de hoje. Meus irmãos, redescobrindo a presença de Deus. Redescobrindo a presença de Deus. Não sei quanto a você, meu irmão. Não sei quanto você, meu amigo. Mas existe uma paixão ardente em meu coração que sussurra dizendo-me que existe muito mais do que sei ou conheço, mais do que tudo que já tenho alcançado. Isso me faz invejar João, que escreveu o Apocalipse, e todas as pessoas que vislumbraram o que não é deste mundo e viram coisas com as quais somente tenho sonhado. Sei que existe mais. Sei porque existem aqueles que experimentaram isto e nunca mais foram os mesmos. Caçadores de Deus, minha oração é: quero ver-te assim como João. Quero ver-te assim como João te viu, meu Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, caçadores de Deus. Em todas as leituras, o estudo bíblico que já fiz, jamais encontrei uma pessoa que realmente tenha experimentado um encontro com Deus e depois tenha desviado ou se rebelado contra Deus. Uma vez que você experimente o Senhor em sua glória, não há como virar as costas ou esquecê-lo. Isso é muito mais do que simples argumentos, teorias ou doutrinas. É experiência. É por causa disto que o apóstolo Paulo diz: sei em quem tenho crido. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Infelizmente, muitas pessoas na igreja diriam: eu sei coisas a respeito de quem tenho crido. Isso significa que nunca encontraram Deus em sua glória. Meus irmãos, as pessoas que vêm às nossas igrejas têm experimentado mais o encontro com homens e seus cerimoniais que um encontro com Deus e sua inesquecível majestade e poder. As pessoas precisam ter uma experiência como aquela que Saulo teve na estrada de Damasco, onde encontrou-se com o próprio Deus. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 6. Tal experiência evidencia, meu irmão, a diferença entre onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. O termo onipresença de Deus refere-se ao fato de que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aquela partícula do núcleo atômico que os físicos nucleares podem rastrear, mas não podem ver, o Evangelho de João aborda essa qualidade divina quando diz: e sem ele nada que foi feito se fez. Está lá em João, capítulo 1, versículo 3. Deus está em tudo e em todos os lugares. Ele é a essência de tudo que existe. É o vínculo que mantém unido todos os componentes do universo e que sustenta a integridade de cada um desses componentes. Meus amados, isso explica porque as pessoas podem estar em um bar embriagadas e de repente sentirem a conveniência, o convencimento vindo do Espírito Santo, sem que haja por ali um pastor alguma música evangélica ou qualquer outra influência cristã. Deus está ali no bar com aquela pessoa e ela
com a mente entorpecida pelo álcool, perde suas inibições para com Deus. Infelizmente, não é uma decisão baseada na vontade que move essa pessoa para Deus. Tal atitude é fruto da fome de seus corações. Suas mentes estão entorpecidas e seus corações temidos, famintos. Tão logo a mente se recupere, eles retornam ao estado inicial. Não foi um encontro válido, a vontade não foi quebrantada. Eis a receita para a miséria: um coração faminto, uma cabeça, mente orgulhosa e uma vontade não quebrantada, insubmissa. Meus irmãos, agora, se Deus pode fazer isto em um bar, por que nós surpreendemos com todas as outras coisas que Ele pode fazer? Por que nos surpreendemos com outras várias coisas que Ele pode fazer por si mesmo? Olha, muitas pessoas que não foram criadas na igreja dizem que na primeira vez que sentiram o toque do Espírito não estava em um culto. Tudo isso ilustra os efeitos da onipresença de Deus, o seu atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, a manifestação da presença de Deus é tremenda. Embora Deus esteja presente em todos os lugares ao mesmo tempo, há momento em que Ele concentra a essência do seu ser em um local específico. É o que muitos chamam de presença manifesta de Deus. Quando isso acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus se faz presente em nosso meio. Podemos dizer que, embora Ele esteja em todos os lugares a todo tempo, existem momentos especiais em que Ele está mais aqui do que ali. Por alguma razão divina, Deus escolhe concentrar-se ou revelar-se de uma maneira mais forte em um determinado tempo ou lugar. Meus irmãos, teologicamente falando, talvez esse conceito possa perturbá-lo. Talvez você esteja pensando: espere um momento, Deus está sempre aqui, Ele é onipresente. Sim, é verdade, mas então por que Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face? 2 Crônicas 7,14. Se eles já eram o povo de Deus, qual outra instância de sua presença deveria buscar a face de Deus? Por quê? Porque o favor do Senhor flui para onde quer que esteja a vontade, a sua face. Para onde quer que seja voltada a sua face. Você pode ser filho de Deus e ainda não ter o seu favor. Assim como o filho pode ser desfalecido sem ser regenerado. Meus irmãos, eu vou terminar essa história. A expressão usada no versículo é muito interessante. Deus disse ao seu povo que se eles buscassem sua face e se convertessem dos seus maus caminhos, então Ele não só ouviria suas orações, como também sararia a sua terra. Como podemos ser povo de Deus e ainda permanecermos em maus caminhos? Como? Talvez nossos maus caminhos expliquem o fato de estarmos satisfeitos somente com a proximidade de Deus, ao invés de desfrutarmos a sua presença. Sabe o que vai fazer com o favor de Deus? Se voltar para nós, nossa fome. Deveremos nos arrepender, buscar a face do Senhor e orar. Deus, volte os teus olhos para nós e nos ficaremos à dependência de ti. Amém, meu irmão? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Aleluia. Ei, seja guiado pelos olhos de Deus. Seja guiado pelos olhos de Deus. Frequentemente os cristãos se conseguem se guiar pela palavra ou pela profecia. A Bíblia diz que Deus quer que superemos isso e alcancemos uma instância mais elevada, marcada por um maior grau de ternura de coração para com Ele e por uma maturidade mais profunda, que o permita que Ele venha e nos guie sob suas vistas. Salmo 32:8. Meus irmãos, no tipo de lar em que fui criado, bastava meu pai ou minha mãe me olhar de certa maneira que conseguiam o trabalho que queriam de mim. Se eu estivesse aprontando alguma coisa, eles não precisavam dizer nada. Os sinais que eu só eu olhar, só eu dirigir o olhar para eles já me davam uma instrução de que eu precisava. Será que você ainda precisa ouvir alguém trovejar atrás de púlpito? Será que você ainda precisa de alguma energia profética para endireitar seus caminhos? Ou você é capaz de ler as emoções de Deus através das suas expressões faciais? Você é suficientemente sensível para que olhe para Deus e guie e o convença do seu pecado? O que acontece quando Deus olha para você? Será que imediatamente você diz: não posso fazer isso, não posso ir para ali, não posso dizer isso porque não agradaria o meu pai? Pedro foi convencido pelo olhar de Deus. Ao ouvir o cantar daquele galo, por isso chorou e se arrependeu. Deus está em todo lugar, meu irmão. Mas sua face e seu favor não estão voltados para todos os lugares, não. É por isso que Ele nos diz para buscarmos a sua face. Sim, Ele está com você e seus irmãos na hora do culto. Mas qual foi a última vez que, de tanta fome, você tenha subido no colo do Senhor e, como uma criança, tenha voltado a face do Pai em sua direção? Intimidade, meu irmão. É isto que Deus quer, intimidade. E que a sua face seja nossa prioridade. Os israelitas se referiam à presença manifesta de Deus como a glória, Shekinah. Quando Davi pensou em trazer de volta a Arca da Aliança a Jerusalém, ele não estava interessado na caixa de ouro, nem no que havia dentro dela, não. Ele estava interessado naquela chama azulada dentro dela. Ele estava interessado naquela chama azulada. Era isso que ele queria, porque a chama significava a presença de Deus. E para onde quer que a glória ou a presença manifesta de Deus fosse, haveria vitória, poder e bênção. A busca da intimidade traz bênçãos, mas a busca de bênção nem sempre traz intimidades. Nosso clamor é pela restauração desta presença em nosso meio. Quando Moisés estava exposto à glória de Deus, o reflexo daquela glória fez com que seu rosto brilhasse tanto que no momento em que desceu do monte, o povo lhe disse: Moisés, cubra o rosto, porque não conseguimos olhar para você, Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 a 35. Qualquer coisa ou pessoa que esteja exposta à presença manifesta de Deus começa a absorver suas essências. Você pode imaginar como era o ambiente no Santo dos Santos, quando a glória de Deus foi absorvida por aquelas cortinas, pelo véu e pela própria arca. Você pode imaginar como era o ambiente no Santo dos Santos. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. E essa foi mais uma história da nossa série de história, Os Caçadores de Deus. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Olha,
Continue curtindo aí, amém? Continue deixando seu like. Você que não é inscrito, se inscreva aí, meu irmão. E você que já é inscrito, compartilhe, comente. Amém? Glória a Deus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.